Boa noite a todos. Meu nome é Tereza, eu que vou fazer a preleção dessa noite. E antes de a gente começar, eu vou convidar todos vocês a se acomodarem nas cadeiras e fecharem os olhos, porque quando a gente fecha os olhos do corpo, a gente abre os olhos da alma. Aproveitando este momento de calmaria, de tranquilidade, vamos aproveitar para nos conectarmos com as energias da espiritualidade superior, com a energia daqui da ceia, com os nossos anjos de guarda, com a energia da nossa Mãe Maria, esta mãe que nos protege e que nos embala em seu colo, sempre que a gente tem alguma aflição, quando estamos com medo. Aproveitamos também para nos ligarmos com o nosso Mestre Jesus, nosso maior exemplo de reforma íntima, de caridade, de humildade, de amor. E nos elevamos um pouco mais, atingindo as energias do nosso Pai Maior, de Deus, nosso Criador, Criador de tudo e de todos. E a Ele nós agradecemos não só por esta vida, mas por todas as oportunidades que tivemos e que ainda vamos ter. E em forma de agradecimento, vamos dizer a oração que aprendemos desde pequenos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta noite, aonde hoje eu trouxe uma reflexão para todos vocês sobre a parábola dos talentos. E hoje eu vou falar sobre a riqueza, sobre uma visão espírita, e não só a riqueza material, mas também a riqueza espiritual, que é, não vou dizer que é a mais importante, mas ela é tão importante quanto a material. Afinal de contas, nós estamos num mundo material. Então nós precisamos da matéria, eu preciso de roupas, eu preciso desse corpo, eu preciso de comida, eu preciso de um lugar para morar, de um lugar para dormir. Porém, não é só isso, e não é só disso que a vida é feita. E quando Jesus traz essa parábola, ele nos ensina exatamente isso. Essa parábola já deve ser conhecida por todos vocês, eu não vou me aprofundar nela, mas é a parábola que conta que, certa vez, um senhor precisava ir viajar e ele chamou 3 servos, 3 funcionários dele, e para cada um deles ele distribuiu alguns talentos que naquela época eram tidos como moedas, a palavra talentos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 3 e para outro ele deu 1. E foi viajar, fazer o que ele precisava. Quando ele retornou, ele chamou aqueles 3 servos e falou para os servos: o que vocês fizeram com os talentos que eu deixei com vocês? O primeiro, que ele tinha recebido 5 talentos, multiplicou esses talentos e entregou tudo ao Senhor. E ele parabenizou, falou: nossa, muito bem, parabéns, né? Você multiplicou tudo que eu deixei com você. Você soube usufruir do que eu deixei com você. Chamou o segundo, que deu 3 talentos. E também parabenizou, porque ele também soube multiplicar os talentos que ele tinha recebido. E quando ele chamou o terceiro havia entregado a moeda, um talento, né, uma moeda só, que era o que ele tinha recebido. E é claro
né, que o Senhor repreendeu ele, porque ele achou estranho. Por que os outros 2 tinham multiplicado e ele não? E o que a gente pode tirar de lição disso? Ele não soube o que fazer com aquilo. Não é que ele não quis. E muitas vezes nós somos esse servo ou esse funcionário que não multiplica o que a gente recebe. E essa passagem, essa parábola, a gente consegue ler em Mateus capítulo 25, dos itens 14 ao 30. E quando a gente lê na Bíblia, tem toda uma explicação, né, cristã a respeito disso, mas eu não vou me apegar nisso somente. Como eu disse, eu vim trazer também uma visão espiritual disso. E quando a gente fala de talentos, nós podemos pensar em várias coisas. Existem várias analogias que a gente pode utilizar essa parábola. Jesus foi muito sábio quando ele trouxe as parábolas para a gente. Porque de uma só nós podemos tirar infinitos ensinamentos. E o que eu quero trazer de reflexão hoje para vocês é os talentos que nós recebemos e os talentos que nós adquirimos durante esta vida. O que nós estamos fazendo com eles? Será que a gente está multiplicando também? Ou será que a gente está estagnado com eles? Será que a gente sabe quais são os talentos que a gente tem? A gente já se deu conta de quais são eles? E os talentos podem ser muito simples, não precisam pensar em talentos mirabolantes, como vamos supor quem inventou o avião, quem inventou a luz elétrica, quem inventou o telefone. Não é só desses grandes talentos que eu estou me referindo, deles também. Porque eles foram dotados de inteligência e eles usaram a inteligência que receberam. Mas eu estou dizendo de simples fatos, como por exemplo, cozinhar. Tem pessoas que cozinham bem, tem pessoas que não cozinham tão bem. Mas as pessoas que cozinham bem, que recebem elogios, isso é um talento. Às vezes é herdado, às vezes é adquirido. Porque existem cursos que a gente pode aprimorar a forma de cozinhar os alimentos. Por exemplo, a maioria de vocês aqui sabem como faz arroz. 1 medida de arroz, 2 medidas de água. Se todos nós que estamos aqui nessa sala formos fazer arroz ao mesmo tempo, usando a mesma marca de arroz, o mesmo fogão, a mesma panela, vai ficar igual? Não. Porque as nossas habilidades, os nossos talentos são diferentes. Pode ser que um queime, pode ser que um fique um pouco mais cru, pode ser que o outro fique um pouco mais cozido, pode ser que um fique sem sal, o outro fique mais salgado. E o importante não é só o resultado final, mas é todo o processo que acontece durante a gente preparar esse alimento. E é isso que Jesus, quando estava falando desta parábola, também nos trouxe para refletir. Durante esse processo de aprimoramento dos nossos talentos, a gente aproveita a jornada? A gente se dá conta do quanto a gente é beneficiado também pela jornada e não só pelo resultado final? Às vezes a gente não se dá conta. Outros talentos que existem, além desses que eu já falei, oportunidades, tempo. Quando a gente... E tempo todos nós temos, isso não é um privilégio de uns ou de outros. Quando a gente está com alguma pessoa que a gente gosta, independente de quem seja essa pessoa, a gente está ali de fato presente, dedicando tempo a essa pessoa. Quem consegue hoje fazer isso é um talento. Por quê? Porque hoje a gente tem uma tela na mão, que às vezes a gente dá mais tempo a essa tela do que a pessoa que está do nosso lado. E hoje isso é um talento, você saber deixar um pouco essa tela de lado, não precisa ser só a que fica na mão, pode ser aquela que fica na parede também, tá? Ou na estante. Isso também é um talento hoje, que a gente tem que reaprender, na verdade, a desenvolver. Porque aquela pessoa nem sempre vai estar ali. Se for uma pessoa mais velha do que eu, a probabilidade dela morrer antes de mim é maior, não é?
Então a probabilidade de eu ter menos tempo com ela é maior. Mas quando eu estou com ela, eu dedico tempo a ela, eu ouço o que ela tem para falar, eu olho nos olhos dela. Quando eu falo com ela, eu estou colocando ali os meus sentimentos a favor dela ou para ela. Então, esses talentos também são talentos que são extremamente importantes de a gente pensar em aproveitá-los. Alguns outros, e aí entrando um pouco mais na parte espiritual, são dons e são faculdades mediúnicas. Eu vou explicar o que é isso. Faculdades mediúnicas são aquelas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, quando a gente quer desenvolver. Às vezes a gente não quer, mas elas vêm e a gente precisa aprender a lidar pelo menos com elas. Por exemplo, a mediunidade, que infelizmente ainda é um tabu muito grande, não só dentro do meio espírita, mas principalmente fora dos meios espíritas. E eu não estou falando só do espiritismo do kardecista, de qualquer religião espiritual existe muito preconceito. Por quê? Por conta, infelizmente, de alguns fatos que já ocorreram que denegriram o que é uma faculdade mediúnica. Porém, ter uma incorporação ou ter uma sensibilidade para ouvir espíritos ou para ver espíritos não deveria ser algo que gerasse um certo tabu. Por quê? Nós, enquanto espíritas, acreditamos que estamos aqui nesta matéria somente de passagem. Nós vamos retornar para o plano espiritual e foi de lá que nós viemos. Então, não deveria ser estranho falar com espíritos. Não deveria ser estranho poder ver espíritos. Não deveria ser estranho poder incorporar alguns espíritos. Mas é claro que, para isso, fazemos cursos específicos para aprendermos a lidar com isso. Então, não é simplesmente falar assim, eu tô lá na minha casa e queria tanto agora falar com a minha avó, vou ficar invocando a minha avó até minha avó aparecer. Não, não é assim que funciona. Até porque quando a gente faz esse tipo de coisa com alguém que já se foi, nós estamos às vezes mais fazendo mal do que bem. Porque nós estamos prendendo esse espírito a um sentimento que é bom, porque às vezes a gente faz isso sem ter essa noção de que às vezes a gente está prejudicando esse espírito, querendo que ele fique preso ao nosso sentimento. Mas quando a gente vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento e vai usando esse conhecimento, nos tornamos sábios, porque essa é a definição de sabedoria. Apenas adquirir conhecimento não é tão importante assim. É importante no sentido de saber a respeito de alguma coisa, de algum assunto, mas sabedoria é colocar esse conhecimento em prática. E quando a gente entende um pouco mais o mundo espiritual, é onde a gente consegue fazer as práticas necessárias para que a gente aprenda a lidar com isso e que para eles também entendam que nós estamos nos desenvolvendo. Eles também aprendem conosco à medida que nós aprendemos. Quando eles estão no plano espiritual, eles também estão em evolução, eles continuam a evolução deles, da mesma medida que nós. E o que são dons espirituais? Isso nasce com a gente. Isso vem das outras vidas com a gente. Por exemplo, paciência. Eu passei longe dessa fila. Há várias encarnações eu não venho passando muito nessa fila. Eu preciso começar a passar nas próximas. Mas isso é um dom que já vem com a gente. Não tem aquelas pessoas que às vezes ensinam pra gente 500 vezes a mesma coisa? Isso é paciência. E como eu acabei de falar, eu não tenho muito essa paciência. Procurando adquirir, mas como ainda não vende na farmácia, a gente pode tomar, né, e já ficar, né, já ter o efeito, fica um pouco mais difícil. Mas a gente pode aprender a desenvolver a paciência, do mesmo jeito que a gente pode aprender a desenvolver o amor. O amor é um dom. Todo mundo aqui ama todo mundo? Não. Não ama. E se a gente falar que ama, nós estamos mentindo para nós mesmos. Aquele vizinho que coloca o som no último, no final de semana, e faz festa, e você quer dormir, ou você quer assistir televisão,
não pode falar nessa hora que você ama ele. Às vezes você não ama nunca, mas naquele momento com certeza você não ama. Eu não amo, eu não tenho vizinho em cima, mas eu tenho vizinho do lado, eu tenho vizinho embaixo. Eu não amo aquele vizinho que às vezes de noite ele liga o som mais alto. Principalmente se é um dia que eu vou acordar cedo no dia seguinte, que eu quero dormir. Mas é desenvolver o amor, isso é um dom. É fácil falar que eu amo minha filha. Saiu de mim, é muito mais fácil. É muito fácil, enquanto a gente está aqui dentro, falar que a gente ama todo mundo. Mas a minha mãe dizia, e ela aprendeu com a avó dela, que se a gente quiser conhecer uma pessoa, a gente precisa dividir 1 quilo de sal com ela. E se for na minha casa, vai durar quase 1 ano, 1 quilo de sal. Então eu vou conviver com essa pessoa por quase 1 ano. Aí eu vou conseguir conhecer ela um pouquinho melhor. E aí, ao final desse pacote de sal, eu vou poder dizer se eu amo de verdade ou se eu não amo de verdade essa pessoa. E amar é um talento. Outro tipo de talento, a caridade. Jesus nos ensinou a caridade. Fazer a caridade material é importante. Falei lá no começo, nós estamos no mundo material. Então, nós precisamos da matéria. Alguém aqui consegue ficar sem comer? Não, porque o corpo vai começar a adoecer e a gente pode morrer. Então, ninguém consegue ficar muito tempo sem comer ou sem tomar água. Mas e sem amor? E sem um abraço? E sem ser ouvido? E sem se sentir pertencente a um grupo, a uma família? Isso também é um dom e é um talento. Quando você se sente pertencente a um grupo, você se sente bem-quisto, você se sente amado, você se sente seguro, protegido, protegida. E isso traz para nós, seres humanos, uma sensação que às vezes é difícil descrever, mas é o tipo de sensação que faz com que a gente se sinta forte o suficiente para enfrentar qualquer adversidade. Sabe quando vem aquele problema? Todo mundo aqui já deve ter passado por algum problema que achou que era muito difícil resolver. Que quando estava ali no pico, no auge do problema, falou, gente, eu não vou dar conta. Por que eu estou passando por isso? Mas de repente veio uma pessoa, que agora vocês estão trazendo na memória, ou mais de uma pessoa, e às vezes não falou nada, mas o fato de estar ali do teu lado, de ter segurado tua mão, ou de ter te dado um abraço, de estar ali, a presença, te deu um alívio. Eu tenho vários momentos na vida que isso me aconteceu. Vários. Posso citar inúmeros. E se vocês começarem a trazer na memória, vocês vão também trazer vários momentos que vocês tiveram isso. Pode ser um problema financeiro, pode ser uma perda, pode ser uma briga, não importa o que foi, mas aquele momento, aquela pessoa fez a diferença. E se aquela pessoa naquele momento não estivesse ali utilizando o dom da caridade, do doar-se, teria sido mais difícil. Então, essa parábola nos traz essa reflexão também. Se a gente for falar no Livro dos Espíritos, na questão 132, ela nos ensina que o progresso, ele é necessário para a nossa evolução. Mas o progresso só vem quando a gente se desenvolve. Tem várias idades aqui, e eu não vou falar de nenhuma delas, porque eu estou no meio delas. Mas, se a gente for pegar na história da Revolução Industrial para cá, quanta coisa mudou? Quanta coisa aconteceu? Ou se a gente for pegar da ditadura para cá, se a gente for pegar de 2011 para cá, quanta coisa evoluiu? E se a gente for olhar para a nossa história lá atrás, quanta coisa evoluiu? Quanta coisa mudou? Algumas podem ser que tenham piorado. Mas se a gente for olhar
para tudo que foi mudado e por tudo que nós mudamos conforme essas circunstâncias foram acontecendo, com certeza, eu tenho certeza que a nossa reflexão e a nossa palavra final vai ser de que nós melhoramos. Senão a gente não estava aqui. Poderíamos estar em outro lugar agora. Se tivéssemos tomado outra decisão, ou se aquela pessoa não estivesse naquele momento ao nosso lado. E aqui eu não quero que vocês tragam a reflexão do que poderia ser se aquilo não tivesse acontecido. Não, vamos focar e pensar, aconteceu, então por isso estamos aqui. Essa é a proposta, de que a gente aproveite este momento para lembrar de tudo que a gente utilizou, de todos os talentos que foram utilizados conosco para chegarmos até aqui. Emmanuel diz no livro Caminho, Verdade e Vida que o talento que não se movimenta paralisa-se. É lei da vida que os dons se aperfeiçoem com o uso. E o que ele quis dizer com isso? Se a gente não usar os nossos talentos, eles vão paralisar, eles vão se atrofiar. Por exemplo, se a gente for pegar um atleta olímpico, durante 4 anos ele treina todos os dias. Todos os dias, sem exceção. Ele treina Natal, ele treina véspera de Natal, ele treina Ano Novo, ele treina véspera de Ano Novo, ele treina no aniversário dele, ele treina no feriado, ele treina porque ele tem um objetivo. Mas, e se de repente ele pensar assim, eu vou treinar só 1 ano antes da Olimpíada, 3 anos eu não vou treinar. Ele vai ter o mesmo desempenho quando as Olimpíadas chegarem? Porque ele não treinou como ele deveria. E isso não significa que ele vai ter o primeiro lugar. Não é garantido. Ele não tem essa garantia. E mesmo assim ele acorda todos os dias e treina. E se a gente for pegar esse exemplo e trazer para a nossa vida, se a gente treinar um pouquinho todos os dias, a paciência, o amor, a humildade, a caridade, um pouquinho. Sabe às vezes aquele dia que a gente acordou já atrasado? E a gente está perdendo hora? É o dia que daí tudo acontece, né? Tudo acontece. Porque a gente acordou atrasado. Então a gente já está perdendo hora. Aí não dá tempo de tomar banho direito, não dá tempo de tomar café da manhã direito. Aí às vezes a gente ainda bate o dedinho na quina do armário para ajudar, né? Aí nada tá bom. Aí às vezes se a gente vai dirigir, a gente pega trânsito ou alguém fecha a gente fica mais feliz. Tudo acontece nesse dia. A gente chega no trabalho, aí tem alguém mal-humorado e às vezes é o chefe. É assim, não é que acontece? Na maioria das vezes quando a gente já acorda nesse ritmo. E aí, às vezes, alguém quer vir falar alguma coisa com você, seja no trabalho ou fora do trabalho. Você fala, agora eu não posso, estou atrasado. Mas se aqueles 3 minutos que você tivesse parado e ouvido aquela pessoa, para aquela pessoa ia fazer diferença. Para a gente, talvez não. Mas talvez aqueles 3 minutos que a gente não parou, mudaria todo o restante da vida dessa pessoa. Porque naquele momento o que ela queria era ser ouvida. E a gente não deu 3 minutos de atenção para essa pessoa. Então é disso que a gente precisa, é esse treino. E é prestar atenção. Porque é nesses dias de correria, é nesses dias que às vezes as coisas não estão do jeito que a gente quer, que as oportunidades mais aparecem. E a gente perde 90% delas, ou mais. E eu me incluo nisso. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou o melhor e o maior exemplo disso. Não, eu me incluo nisso. E sabe aonde é mais difícil a gente praticar tudo isso? Dentro de casa. Porque dentro de casa, a gente não precisa ser o ou a profissional.
exemplar. A gente não precisa ser a vizinha ótima, a gente não precisa ser a parente sensacional que sempre está pronta para ajudar todo mundo. Ali a gente se despe de todas as máscaras, e máscaras no bom sentido que eu estou falando, que a gente usa lá fora porque a gente precisa delas. Eu não posso tratar a minha filha do mesmo jeito que eu trato os meus funcionários. Eu não posso tratar os meus funcionários do mesmo jeito que eu trato, de repente, os meus parentes. Então, a gente tem algumas máscaras que a gente precisa usar para isso. Mas dentro de casa é o nosso maior exercício de uso dos nossos talentos. Porque é dentro de casa que a gente pode fazer a maior e única transformação verdadeira que a gente consegue. Porque ali dentro, a gente, além de ser exemplo, a gente pode ter exemplos. E aí alguém pode ser que fale assim, mas eu moro sozinha, eu moro sozinho. Mas em algum momento você já morou com alguém, seja com os pais, com tia, com a avó, quando era mais novo. E pode ser que ainda venha morar com alguém, seja se casando, seja dividindo a casa com algum colega. E como vai ser? Porque uma coisa, quando a gente está sozinho, é fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer. Mas quando a gente divide o teto com alguém, não dá para ser tudo só do meu jeito. Tem que entrar num consenso. E esses talentos, como a paciência, eles precisam ser extremamente usados. E quando a gente consegue usar, é porque a gente está utilizando da sabedoria. E a gente já vem com essa sabedoria instalada. A gente só deixa ela às vezes de lado. Por quê? Porque às vezes a raiva, o ímpeto, o impulso de responder, ou de querer atacar, ou de querer se defender, fala mais alto do que a paciência, do que o amor, do que a benevolência. Mas que vocês consigam, a partir dessas reflexões todas, utilizarem os talentos que vocês têm. E cada um tem o seu. E eles se complementam. E por isso Deus nos criou para podermos nos complementarmos e evoluirmos. Pensem comigo, eu ouvi um podcast essa semana que eu achei muito interessante a reflexão que a pessoa estava falando. Deus, Ele é tão perfeito em tudo que Ele criou, inclusive em nós, que Ele não precisava de nós, porque Ele já é perfeito. Mas por que Ele criou a gente? Para que Ele possa fazer com que a gente seja a imagem e semelhança dEle. Porque Ele não queria ficar sozinho. Então por isso que Ele criou a gente. E eu achei isso tão profundo, mas eu achei isso tão sublime, porque Deus também não queria ficar sozinho. Ele queria companhia. E aí Ele criou a companhia, que somos nós. Os animais, a natureza. Não sei ainda se eu concordo com isso ou não, mas eu achei isso bonito. Pensar dessa forma me trouxe uma imagem diferente de Deus, uma imagem mais próxima de mim. E a gente não fala que a gente tem a centelha divina dentro de nós? Então, quando eu faço mal para outra pessoa, eu estou também fazendo para Deus, que eu também sou imagem e semelhança dele. Mas quando eu estou fazendo bem, eu não estou fazendo só para outra pessoa, eu também estou fazendo para Deus. E é isso que Ele espera da gente. E como reflexão final, além de todas as outras que eu já propus para vocês, eu quero que vocês pensem durante esses próximos dias. Tenho multiplicado os talentos que Deus me confiou? E se vocês ainda não sabem quais são os talentos que vocês têm, perguntem para as pessoas mais próximas de vocês quais são.
que vocês vão ver uma lista tão grande e às vezes vocês podem se surpreender com as respostas. Porque às vezes vocês não sabem. Eu já fiz essa pergunta, por isso que eu estou falando isso. Vocês às vezes não se dão conta dos talentos que vocês têm e que vocês não enxergam. Mas as pessoas que estão próximas de vocês enxergam. E eu fui surpreendida com algumas respostas, porque quando eu fui preparar esse evangelho, eu fiz para algumas pessoas próximas a mim. E eu me surpreendi com algumas respostas. Eu não acho isso de mim, mas eu vou começar a prestar atenção, porque se alguém percebeu que eu tenho isso, eu devo ter. Então eu preciso desenvolver para poder ver esse talento que essas pessoas viram em mim. Porque se elas viram, ele está aí. Em algum lugar, aonde eu não sei. Eu vou ter que fuçar aqui, caçar e aprimorar. Então convido vocês a fazerem o mesmo. Comecem a pensar nos talentos de vocês. E o que vocês já identificaram, perseverem nele, aprimorem ele, desenvolvam. Para ele ficar cada vez melhor. Só vai fazer bem. A vocês, as pessoas que rodeiam vocês e a sociedade como um todo, porque às vezes a gente não sabe aonde esse exemplo vai chegar. A gente não sabe até onde, qual geração que esse exemplo vai se perpetuar. Pode ser que às vezes um tataraneto vai falar, nossa, lá em 2025 o meu tataravô falavam que ele fazia isso, ou que minha tataravó fazia aquilo. E eu acho bacana, acho que eu vou fazer também. Então a gente não sabe até onde isso pode ir. Então que a gente não desista primeiro de nós, dos nossos talentos, dos nossos dons, e que a gente coloque ele a serviço da nossa evolução e da evolução das pessoas que estão conosco neste momento. Agradeço muito vocês terem emprestado o ouvido de vocês para mim nessa preleção de hoje, e vou pedir para vocês novamente fecharem os olhos, para que a gente possa fazer um agradecimento a Jesus, a Deus, que possamos ter o restante da semana em paz, em tranquilidade, em harmonia, que possamos ser abençoados a desenvolver os nossos talentos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E quem estiver em tratamento, eu vou pedir para que permaneça aqui no salão em silêncio, para que vocês possam ser chamados.